da noite para o dia, eu, extremamente ativa, eu sempre fui muito agitada, tenho uma vida assim, né? Chegava a ser bastante autodestrutiva no sentido de eu ser workaholic, eu Uhum. gosto de trabalhar, até porque desde pequena, quando eu queria descansar, dormir, brincar, a minha mãe desligava a chave geral de casa, batia em mim e falava assim: "Vai estudar, vagabunda". Bom, eu tô falando uma coisa que eu fui aprendendo como introjeção, e eu não tô culpabilizando a minha Não, mãe, não. mas aí foi o berço da minha vulnerabilidade. E que eu falo que o berço de um processo autodestrutivo é a vulnerabilidade. E o que que é vulnerável? Aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido. Então, essa pessoa não tem esse abrigo, que é o shelter, que eu amo essa palavra shelter, eu gosto mais de inglês, É o né, abrigo é um mesmo. abrigo. É. Então a gente precisa de abrigo. Aí o que que acontece? Eu comecei a desenvolver a ideia de que eu não poderia parar. Bom, quando vem a inflamação autoimune, uma doença Sim, autoimune raríssima, muito raro. hã, que só o cérebro foi o único órgão que eu poderia parar. Você entende que a vida não é nada do que nos acontece é por acaso. Eu comecei a falar: "Gente, isso é lindo", porque eu era a própria sobrevivente, não enlutada necessariamente por suicídio, porque no final a minha mãe não morreu por suicídio, mas ela morreu de coração grande. Insuficiência Isso cardíaca. ela, assim, ela começou a desenvolver um coração enorme, que é realmente a representação daquilo que eu nomeei de processo de morrência. O que que é um processo de morrência? É um definhar existencial, uma complexidade de processos autodestrutivos, cujo ápice é o suicídio. E o antídoto de um processo de morrência é o processo de extrair flor de pedra. Você entende? Então, Perfeito. tudo que a gente fala de escuridão, Bia, a gente precisa encontrar um outro antídoto, que é a luz. Tudo na vida, né. Tudo. Você é o yin e yang, É perfeito, o tempo todo. perfeito. Não tem, pelo menos na vida material, que todos nós vivemos, né, não sei como é depois. Se sei, não lembro. Se soube um dia, não Não lembro. E lembro. tá tudo bem também Aham. não lembrar. Hum. Mas assim, eu sempre digo isso, não tem esse equilíbrio perfeito. A vida material, ela é 2 faces o tempo todo. E É é de esse luz, sombra, acerto, escuro o tempo todo. esse acerto de contas, né, porque Uhum. muitas vezes a gente quer que a coisa seja muito certinha, né, a gente quer o equilíbrio correto, 50-50, não existe isso, né. Quando eu trabalho com a saúde existencial é o jeito que você pode ficar, que é o melhor jeito. Eu tenho uma frase que eu falo: "Tá tudo bem no reino do perdido", não é no reino do perfeito, sabe? Sim, perdido, porque a gente tá às vezes a gente se encontra perdido, Exato, né. E eu né. acho que é bacana, porque quando a gente assume esse lugar, olha, todo mundo sofre, todo mundo se autodestrói, a diferença vai ser a maneira como eu vou extrair a flor de pedra, porque eu vou precisar extrair a beleza de um solo árido, que essa é a vida, porque já a vida faz parte do kit existencial sofrer, não é? Faz Bom, parte, não é faz praga, né, parte. a gente Não, faz sofre, parte, não tem como. né. Essa coisa: "Não quero sofrer", então Não, você não não quer tá viver. você não quer viver. Exato, né. Exatamente. Não E existe isso. quando você começa a falar: "Bom, faz parte, é inerente ao ser humano, essa minha condição existencial, né, e eu vou ser aquilo que eu vou responder em relação a quem eu sou, né, Como eu como eu respondo, respondo todas as minhas situações". Então esse realmente é um challenge, né, é um desafio, porque é quando eu um falo: grande "O desafio. que é sobreviver?", né, eu trabalho com sobreviventes e enlutados, mas eu também entendo que a gente precisa, em alguns momentos, aprender a deixar de sobreviver para ser vivente. Então, deixar de ser sobrevivente, para a gente se tornar ser vivente. É Eu, verdade. hoje, anos depois, quando eu fiz essa promessa que eu ia me resgatar e me vem uma emoção enorme, Anos depois da da inflamação inflamação cerebral, cerebral, né, 2014 para cá. 2014. Uhum. Então, eu realmente eu me comprometi, e esse compromisso é né, Legítimo. uma promessa com.
né, dessa possibilidade. Eu vindo aqui, peguei o avião, andando, sabe, em pé com os meus próprios pés. Para quem não conseguia levantar, não tinha forças físicas, emocionais e espirituais. Eu falo, realmente, eu sou uma prova viva. Não que eu seja autorreferência, mas Né? eu preciso trazer essa esperança Você de sabe que é de onde você possível. veio. Você Claro. sabe onde você esteve. Isso. No escuro, Exato. né? 2014 você esteve no escuro. No escuro Como se fosse total. São João da Cruz é que falava a noite escura. E não por acaso, E né? não A por acaso. única sequela que eu tive de um adoecimento raríssimo foi o glaucoma. Eu conheço pessoas, né? Porque eu estudei Sim, muito sobre a minha doença, essa doença autoimune. Você imagina uma desmelinização aguda dos neurônios, sem mais, sem menos? Então eu era a mãe, a esposa, a amiga, a profissional, a pós-doc. No dia seguinte eu era a paciente do quarto 708. totalmente frágil, Vulnerável. vulnerável. Perfeito. Exatamente, vulnerável. E aí eu entendi que nada é por acaso, que aí tem uma frase que é linda de um filme, A Jornada da Vida, que o acaso é o disfarce de Deus, e que eu estava sendo convocada para dar uma resposta coerente, de congruência existencial, para eu falar, cara, eu vou mostrar quem eu sou a partir do próprio estudo que eu faço, trazendo o antídoto do sofrimento existencial, que é essa busca de saúde existencial. Que você extrai uma flor de pedra, até a Sumos perguntou, Karina, você quer que a gente coloque mais flores e mais Não só tinha pedras? aquela E eu mesmo. falei, não, se meu trabalho atingir ou pelo menos chegar em uma única pessoa, para que essa pessoa tenha esperança dela continuar a vida dela, né? Aqueles impactados pelo suicídio de alguém que eles amam, que eles possam entender que não tem cura um processo de luto, mas que eles vão fazer uma travessia, né? Que Não eles vão não vão. paralisar e não vão Exato, deixar de seguir a trilha deles, exato, né? Que não é necessariamente a trilha do que foi, exato. né? Do que, sabe-se Quem partiu, quem né? partiu. Exato. Exatamente. Né? Eu É, vejo muito isso, porque assim, é realmente uma coisa dolorosíssima, né? Você vê, eu imagino você como criança levando sua mãe ao hospital por conta de tentativa de suicídio. total. É de uma fragilidade, né? E ó, tá na cara, né? Japonesa, você imagina numa cultura japonesa dos dois lados, minha mãe como a filha mais velha, separada, divorciada, naquele tempo Todos muito difícil. os carimbos que traziam um preconceito muito Exato. pesado. Quer dizer, a gente tem na cultura japonesa também a dificuldade de lidar com as emoções, Muito. né? Então, por isso que eu me tornei uma educadora, né? Então, eu sou emoção à flor da pele nesse sentido, porque eu trato as pessoas também falando, tá tudo certo, você E não tá você está bem, né? falando da educação japonesa, como é difícil mostrar vulnerabilidade, Pois é. E é né? uma coisa que eu fui muito criticada na psicologia, né, Bia? Porque Mas é um como é que eu vou contar absurdo. minha história, né? Mas eu acho que isso foi de uma época. Hoje em dia, eu digo o contrário. Hum, Eu acho que hoje em dia virou moda falar lugar de fala, mas eu sim. acho que tem uma, não sei se é a melhor expressão, mas você bebeu dessa água. É Uhum. aquilo que eu falei. Por mais que eu fale, eu te entendo. Não, eu posso Nunca. imaginar, Exato. É porque o né? lugar do outro sempre é do É outro, do né, Bia? outro. Ninguém vive pelo Não, outro. e aí eu me lembro do teu trabalho, né? Você, a partir do teu trabalho, da tua história, você também foi crescendo e foi se desenvolvendo, né? Então, quer dizer, as pessoas realmente acreditam, de fato. Mas para você se expor, né? E principalmente na minha cultura Mais japonesa, difícil. foi realmente uma quebra, uma O que é ao transgressão mesmo tempo praticamente, né? maravilhoso, né, maravilhoso, porque assim, você, não rompeu, você saiu de bolhas, Uhum. né, a bolha cultural, porque devia ser muito difícil, você está falando uma coisa, vou botar um scalp mais grosso para você doer, a gente tem uma diferença pequena, de idade, é da mesma geração, a gente é Uhum. da mesma geração.
Mas eu me lembro, quando eu trabalhava em pronto-socorro, quando chegava uma tentativa de suicídio, alguma coisa assim, ou alguma crise conversiva, que se falava histérica, histérica, Uhum. mandavam, os chefes de plantão mandavam dar bezetacil no braço para doer. Foi o Como scalp mais punição, grosso, né? como punição. É. Eu olhava aquilo e falei, não vou dar. Primeiro que eu não vou dar bezetacil em braço, porque você pode amputar um braço, Olha por isso. causa do tamanho do vaso, né? Se tivesse que ser, seria no glúteo, para você não Uhum. ter risco, porque aquilo é feito um cristalzinho, aquilo pode fazer um bolinho ali e você pode entupir um vaso que no Uhum. braço é bem menor do que no bumbum, né? Então eu ficava Uhum. olhando e falei, não vou fazer isso não, Que bom. Que sabe? bom que Aí, feliz dos pacientes que não e receberam, aí eu ficava né? ali, eu esperava toda aquela confusão sair, sabe? Ia lá, conversava, tá, tá, tá. Então, chegou uma época no plantão que era assim, ih, coisa de maluco, chama a Bia. E eu falava, vai, vamos lá, não tem foi bom. E a enfermagem, engraçado isso, né? Porque os colegas médicos são mais difíceis. A enfermagem falava assim, que sorte a sua que a doutora Bia está aqui hoje. Olha que legal. A senhora vai ser muito bem tratada. E aí foi começando a acontecer uma coisa que eu dava esse plantão na quinta. Aí tinha gente que ia toda quinta. Olha Eu tava isso. fazendo ambulatório. Mas olha que bacana. Mas não vinham mais na emergência, de madrugada. Mas você viu o que as pessoas iam procurar? O Acolhimento. abrigo, o acolhimento. O acolhimento Uhum. realmente ele tem um poder, Bia. Eu tenho uma frase que eu falo, que o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Exatamente. Então, o acolhimento é Porque mestre. pode sentir. Eu me Exato, lembro que quando exato. eu Você pode atendia. ser gente, né? Você pode ser gente. A pessoa chegava e começava a chorar. Eu nunca cheguei pra uma pessoa não chore. Porque tem gente que é incomodada É, com o choro, né? é. Fica assim, não chora não. Aí, deixa esse choro. Eu pegava, eu sempre tinha muitas caixinhas, assim. Eu pegava, dava na mão da pessoa. Aí a pessoa fazia assim, não, eu vou parar. Eu falei, não, pare não, olha, fique tranquilo. A gente tem mais caixinha. Fica tranquilo. Quer um cafezinho? Quer não sei o quê? Quando a pessoa ia vendo, eu acho que a pessoa falava assim, eu tenho que parar. Mas ela não precisava parar. Eu falava, não precisa parar de chorar. Mas a gente tem, né? Um a O priori. incômodo. As pessoas têm Exato, incômodo com o as choro. emoções. Exato. Com as Que é uma emoções. emoção. É. Né? Eu deixava. Chegava uma hora que a pessoa falava. Aí geralmente a pessoa puxava uma respiração e. Nossa, me fez bem isso. Falei, pode ficar tranquila, que aqui não tem economia com lencinho Então, mas de por papel. mais profissionais como você. Porque eu Sabe? acho que é o mínimo, você tem que respeitar o Exato. choro do outro. É. Sabe? E a pessoa. Ninguém vai a um psiquiatra, Karina, dizer que tá feliz. Com certeza. E ninguém vai para um psicoterapeuta, uma psicóloga também, né? Tô Todo mundo maravilhosa. sofre, não é? Exatamente. Não, você vai ter Com certeza. dias que depois eu brincava nessa busca de saúde existencial, que agora eu tô dando o seu nome ao que eu fazia sem dar esse nome, que eu me lembro que quando os pacientes estavam super bem, mas muito bem, eu falei assim, de vez em quando você estiver super bem, me manda um torpedo, não tinha nem WhatsApp. Me manda um torpedo, uma coisa. Ué, mas por quê? Eu falei, porque eu também fico feliz de te ver feliz. Eu sofri com você quando você estava mal. E eu me lembro que eu tratei um paciente que tinha pânico. Na época, quando ninguém falava de pânico, todo mundo dizia que era frescura. E aí um dia ele me ligou, foi num sábado de manhã. Eu olhei assim, nossa, será que aconteceu alguma coisa, né? Aí ele falou, eu falei, oi fulano, tudo bom? Tudo bem? Ele falou assim, tô te ligando que eu tô em frente ao mar e tá tudo muito bem. Olha. Lembrei de você. Menino, eu chorei. Aí ele falou, Bia, você tá chorando? Eu falei, de felicidade, porque eu choro, eu sou dessas, eu choro de felicidade. E é bom, né? É uma maravilha, Porque é Karina. isso As que pessoas não se faz. permitem. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.